Olá, caras alunas e alunos. Vamos falar sobre os princípios fundamentais da teoria histórico-cultural e eu espero que vocês já tenham visto o filme Silvia Lane, Estilo em Movimento e que tenham conseguido ler o capítulo do livro Arqueologia das Emoções, em que ela trata os fundamentos teóricos da psicologia sociohistórica. O histórico-cultural, né? Preciso esclarecer que essa denominação foi dada pela Silvia Lane e que ficou bem marcada pelas produções feitas pelos professores e alunos da PUC de São Paulo. Depois, quando o Fernando Rey veio para o Brasil, o Fernando Rey, que é um psicólogo cubano, foi reitor da Universidade de Havana e fez o doutorado na Rússia, foi orientando do Leontiev. Quando ele chega no Brasil, ele pontua que psicologia histórico-cultural seria mais adequada. A essas alturas, a USP e outros grupos já chamavam de psicologia histórico-cultural, mas segundo Odair Furtado, que também é da PUC de São Paulo, a essas alturas muito já se tinha produzido com essa denominação, esse grupo já tinha produzido várias coisas, os alunos já seguiam produzindo e que já existiam ao longo do Brasil muitos cursos com a psicologia denominada sociohistórica. Então, eles não mudaram a forma de denominar a teoria, mas outros grupos denominam histórico-cultural, então essa denominação sociohistórica é bem marcada pelas produções da PUC de São Paulo. Bom, voltando. No primeiro semestre a gente viu com Leontiev a formação da consciência em articulação com a linguagem no trabalho. Vimos também que após o desenvolvimento da linguagem e da consciência, novas funções psicológicas ou mentais foram se desenvolvendo e que todas elas, as funções psicológicas superiores, surgiram após o desenvolvimento da consciência e da linguagem e sofrem influência da cultura. A gente viu que para estudar o impacto da cultura sobre o pensamento, Vygotsky e Luria decidiram elaborar aquela pesquisa que a gente estudou no primeiro semestre nas repúblicas do Uzbequistão e da Quirguízia na Ásia Central. O Vygotsky já estava bem doente e o Luria foi nas duas expedições com sua equipe de colaboradores. Para elaborar a pesquisa, eles sabiam que o pensamento humano é um fenômeno extremamente complexo e para estudar fenômenos complexos é necessário estabelecer categorias de análise. Né? Então, quais foram as categorias que eles elegeram? Foram justamente as funções psicológicas superiores, que são as funções que nos são dadas, que não nos são dadas pela natureza, né, pela biologia. Elas não são uma herança biológica, elas foram desenvolvidas historicamente após o desenvolvimento da linguagem e dão título aos capítulos do livro de Luria, né? Percepção, imaginação, abstração, generalização, autoanálise, autoconsciência, etc. Na percepção, por exemplo, eles queriam entender como as pessoas percebem as cores ou as formas geométricas. Então, eles confirmariam as hipóteses, né, de que a percepção sofre influência da cultura e determinaram a importância da educação escolar ao final da pesquisa. Né? Vocês devem se lembrar das categorizações de cores que as bordadeiras faziam, né? Que elas não aceitavam categorizar as cores como nós categorizamos, azuis com azuis, verdes com verdes, né? Elas não aceitavam sequer que pertencessem à mesma categoria, ao mesmo grupo. Né? Elas diziam, mas isso não combina, porque para elas tem que combinar os tons claros com os tons claros, os escuros com os escuros, os intensos, os brilhantes, que é uma lógica de combinação, de gradação de cores para os bordados. Né? Então, então, a categorização depende da capacidade de pensar abstratamente, né? E o que só ocorre com a escolarização. Essas bordadeiras não eram escolarizadas. Né? Então, por isso,
eles, os pesquisadores, observaram em todas as categorias pesquisadas o impacto da educação escolar para o desenvolvimento do pensamento abstrato, do pensamento categorial, do pensamento conceitual. Afirmaram, sem medo de errar, né, que os analfabetos não apresentam o pensamento abstrato, que eles permanecem com o pensamento concreto, por mais que se tente conduzi-los a pensar abstratamente e conceitualmente. Todo aquele trabalho com os silogismos, por exemplo, comprovou isso, quando eles perguntavam, se os ursos dos lugares polares são brancos e se a Antártida é um lugar polar, de que cor são os ursos lá? Se você perguntar isso para uma criança de segunda, terceira série das nossas escolas, elas vão responder, são brancos, né? Os entrevistados deles, que eram analfabetos, não conseguiam, não respondiam, diziam que não podiam dizer, que eles não sabiam que cor seriam os ursos lá, porque eles nunca tinham ido na Antártida, não conheciam ninguém que tivesse ido lá, que se eles dissessem que sabiam, eles estariam mentindo, né? Isso é, eles não eram capazes de desenvolver um pensamento com base em conceito, né? Um pensamento conceitual. Assim, a pesquisa demonstrou que só após a aprendizagem de conceitos que se dá na educação escolar, os indivíduos desenvolvem o pensamento conceitual, categorial, abstrato. É com a aprendizagem escolar que aprendemos as cores primárias, que aprendemos a colocar os azuis na categoria azul, os verdes na verde, a categorizar as formas geométricas como triângulos, quadrados, círculos ou retângulos, né? Nós escolarizados não dizemos que um círculo é uma tampa de panela ou que é um relógio, né? Porque com a escolarização a gente pensa e percebe conceitualmente. No entanto, Luria relata que quando voltou lá na segunda expedição, 4 anos depois, as pessoas que tinham sido escolarizadas nesse ínterim já apresentavam o pensamento conceitual abstrato. E assim, todas as funções psicológicas estudadas, né, a generalização, a abstração, a autoanálise, o autoconceito, são influenciadas pela cultura e se desenvolvem com a escolarização. Todo esse estudo nos preparou para estudar a imaginação e a criação, né, que, como lembra Lani em seu texto, não se restringe apenas à elaboração de obras de arte, mas se expressa também na própria identidade. Ela nos diz que a capacidade, né, que a criação é a capacidade do ser humano de se recriar, de se transformar em oposição à cristalização, característica da mesmice, consequência da reprodução mecânica dos papéis definidos pelas instituições sociais, que esses últimos tornam-se indivíduos submissos a um poder camuflado em capital anônimo internacional, denominado de globalização. Então, a imaginação é uma função psíquica ou psicológica superior, assim como a percepção, a memória, a atenção, que permitem o desenvolvimento da imaginação criativa. Silvia Lani faz uma diferenciação muito interessante entre imaginação e fantasia. Aliás, eu vi a Silvia Lani falar que ela observava, que ela tinha consciência, né, da diferença entre imaginação e fantasia, e que ela foi encontrar suporte em Vygotsky para poder afirmar isso de forma mais definitiva, né? Para estabelecer essa diferença entre imaginação e fantasia, Silvia Lani lembra que Vygotsky caracteriza a fantasia na infância como um diálogo com os objetos. Quem de nós não conhece a fantasia das crianças em diálogo com os objetos, né? Na adolescência, aquela coisa de separar as famílias de objetos, de pedrinhas, de bonecas. Na adolescência, como um monólogo com as coisas, e na medida que se integra ao pensamento conceitual, passa a desenvolver a imaginação criativa ou inventiva, ou seja, uma função psíquica superior. Então, a criança procura na vida cotidiana objetos reais com os quais ela interage via imaginação. Quando abandona os jogos infantis, o adolescente o substitui pela imaginação vinculada a objetos reais. Quando isso deixa de acontecer, ele fantasia, construindo castelos no ar, ou seja, sonhando acordado. E daí
a Silvia Lane alerta, né? O adulto, ao se dedicar à fantasia, ingressa no mundo ilusório como fuga da realidade. Fato que, persistindo, caracteriza a doença mental, ou seja, a alienação. Isto é, ela postula que imaginação e fantasia são coisas diferentes e que quem persiste na fantasia está se alienando da realidade. Isso aqui poucos autores falam. Eu só vi em Vygotsky, no livro Imaginação e Criação na Infância, e em Silvia Lane. Acho isso importantíssimo de ser observado e compreendido. Eu acho importantíssimo, porque estamos vivendo num mundo em que a fantasia e a fuga da realidade se fazem presentes num número cada vez maior de indivíduos que vivem em estado de alienação constante, negando evidências científicas e as descobertas que foram feitas ao longo do desenvolvimento do pensamento humano da realidade, criando realidades paralelas absolutamente terríveis e assustadoras, como a teoria da Terra plana, a negação das vacinas, da importância da escola. E, como sabemos, toda essa alienação tem origem na ideologia. E o que é pior, numa ideologia elaborada para conduzir as massas para a ignorância, a subalternidade e o consumo. Então, precisamos pensar o que é ideologia, né? Lane vai nos dizer que quando falamos a respeito das representações sociais que temos do mundo, da família, sobre aquilo que pensamos, sentimos, sobre o que é bom, mal, bonito, feio, útil ou inútil, estaremos de alguma forma reproduzindo ideologia. Ela relata que passou por duas ditaduras, a ditadura de Getúlio Vargas e a ditadura militar, que durante a ditadura militar teve contato com uma cartilha publicitária, onde a palavra revolução era associada com figuras em branco e preto e cenas de miséria e destruição. Na continuidade do texto, as figuras vão adquirindo cores, finalizando com duas crianças loiras segurando uma bandeira brasileira, reafirmando a nova revolução, a tal Revolução de 64, que não foi uma revolução, mas um golpe, que deu início a uma ditadura militar que durou 20 anos. Lane, assim como Martin Baró, afirma que o papel da psicologia deve ser o de desvendar a ideologia, né? Em 1984, em seu livro Psicologia Social, O Homem em Movimento, ela afirmou que todo homem é alienado em maior ou menor grau. Todos nós, em maior ou menor grau, somos alienados, né? E é preciso identificar, desvendar as ideologias que nos alienam. Lane afirma que quando trocamos ideias sobre o mundo que nos cerca, descobrimos que os nossos problemas não são individuais, mas sim que estamos todos sob condições históricas semelhantes. Ela afirma isso após encontrar com colegas psicólogos da América Latina, como Martin Baró, nos congressos que dariam origem ao LAPS, a União Latino-Americana de Psicologia Social. Então, eles apresentando seus trabalhos e nos diálogos ocorridos nesses congressos, os psicólogos perceberam que vivíamos realidades muito semelhantes na América Latina, e da união dessas percepções e dessas vozes temos obras muito significativas. Foi muito fecundo, esses encontros foram muito fecundos. A ideologia tem por objetivo, principalmente em nossas sociedades capitalistas, preservar o individualismo, introduzindo como concepção natural que a sociedade é constituída por relações de autoridade e subordinação, de dominação e submissão, estabelecendo como necessidades naturais a competição entre as pessoas. A ideologia oculta as contradições sociais e, consequentemente, fragmenta nossas representações sociais e nossas consciências. A emergência da emoção como uma mediação fundamental na constituição do psiquismo, em conjunto com a linguagem e o pensamento, faz parte dos estudos que ela orientou e com alguns que ela apresenta na segunda parte do livro. Ela também fala sobre instituições e ideologia, considerando as emoções como uma importante mediação na constituição
do psiquismo humano e o indivíduo como um particular que representa o universal. Né? Para a psicologia histórico-cultural, o particular representa, contém o universal. Então, ela alerta para a importância de examinar as instituições sociais e os códigos emocionais que elas desenvolvem, que nem sempre são perceptíveis, mas que são eficazes na interferência na consciência dos indivíduos. Ela exemplifica com os rituais religiosos e campanhas políticas que se utilizam sempre de símbolos emocionais como o coração, a família, etc. E que a gente vai ver também em Martim Baró. A arte também é uma instituição baseada em emoções. Diante da obra de arte, sentimos a emoção estética ou não. Eu ouvi a Silvia Alane pessoalmente contar da sua emoção ao ver a Guernica, em que Pablo Picasso evidencia o drama e o horror vivido pela cidade de Guernica, que sofreu um bombardeio na Guerra Civil em 1937, sem usar palavras. Né? Lane nos lembra que arte e artistas são considerados muitas vezes subversivos e por isso são tantas vezes censurados ou proibidos. Que a arte como instituição também foi apropriada pela tecnologia da comunicação de massas, como a TV, o rádio, as revistas, a publicidade em geral e a internet, né, gente? Usando cores e códigos emocionais que conduzem a satisfazer o mercado de consumo e, portanto, alienam. Já que muitas vezes compramos não mais o produto, mas a marca e que somos levados a pensar que ela representa ou garante charme, poder, ser descolado, ser elegante, ser sedutor, etc. Daí ela conta um pouco das estratégicas metodológicas que ela desenvolveu para pesquisar e detectar a presença de ideologia no comportamento humano. E foi necessário rever os procedimentos metodológicos, considerando o contexto histórico em que foi produzida, levando em conta que o comportamento de um indivíduo pressupõe a totalidade da sociedade a qual ele pertence, que assim todas as ciências humanas, biologia, fisiologia, sociologia, história, antropologia, economia, política, são necessárias para atingir um conhecimento concreto dos processos psicológicos. Então a gente vai ver essas questões e também as aplicações da teoria em diversos campos, como por exemplo na pesquisa, né? Tem uma pesquisa muito interessante sobre as visões de escola de dois meninos, né? O Zé, que é o Zé Ninguém, e o Arthur, que seria o Arthur, o milionário, dois adolescentes de classes sociais diferentes, além de aplicações na clínica e em alguns programas de políticas públicas. Então, se não assistiram e não leram o vídeo, por favor, assistam e leiam o capítulo da Silvia Alane.